Vamos lá, gente. Mais uma edição do Cossenza Comenta. É um fim de semana com, acho que, três assuntos interessantes que eu tenho para comentar. Um, aposentadoria do Dominic Thiem. Outro, João Fonseca jogando na Europa. E também o Djokovic, que jogou Xangai, não está em Paris e tem aquela dúvida se ele vai ou não para o Finals. Vou comentar esses três assuntos e depois responder algumas perguntas que os apoiadores do Saque Volley mandaram lá no grupo do Telegram. Repito, são sempre perguntas interessantes, sempre assuntos quentes. As respostas às vezes não agradam a muita gente, mas eles sempre levantam, né, boas bolas. Vou começar falando sobre o Thiem, que não é segredo nenhum, é um dos meus tenistas favoritos no circuito, né? E se aposenta agora com 31 anos, fez 31 agora em setembro, por causa de uma lesão no punho em 2021. Tentou voltar a jogar o nível que ele jogava, um nível altíssimo, um nível que foi, né, a 4 finais de Slam, ganhou uma, perdeu 3, 2 para o Nadal, uma para o Djokovic. E um cara que vai fazer falta, né? Vai fazer falta por um monte de questão, né? Era um cara que era super profissional, um cara de bom caráter, um cara que, né, não tinha inimigo no circuito, que jogava um tênis bonito, agressivo, às vezes até um pouquinho kamikaze, exagerava um pouquinho na dose, mas era um cara que ia sempre pro ataque, ia pro jogo, respeitava todo mundo, e era um cara que vencia jogos grandes, né? Um cara que talvez pouca gente se lembre agora, mas é um cara que tem 5 vitórias sobre os 3 caras do Big Three, né? 5 sobre Federer, são 6 sobre o Nadal e 5 sobre o Djokovic, se eu não me engano. O cara que foi número 3 do mundo, sabe? Ganhou um Slam, que foi aquele US Open de 2020, o US Open da pandemia, quer dizer, dois da pandemia, que é aquele que o Djokovic deu a bolada na garganta da juíza de linha e acabou sendo desclassificado do torneio, ganhou a final do Zverev. Foi o primeiro tenista nascido na década de 90 a ganhar um Slam. E antes disso foram 63 Slams seguidos, vencidos por tenistas nascidos na década de 80. Acho que isso dá uma dimensão um pouco do que foi o Big Three, Big Four na época, que ainda tinha o Murray ali um pouco antes. E até os caras que furaram, né, esse grupo aí, o Stan, o Del Potro, o Cilic, né, todos aí da década de 90. Eu acho que assim, algumas mensagens, né, algumas lições que o Thiem deu nessa reta final de carreira dele, nessa tentativa de voltar e já nesse anúncio de despedida, ele falou muitas coisas legais sobre saúde mental, sobre como um Slam, né, ganhar um Slam não preencheu, acho que um buraco que ele achava que preencheria, né? Ele deu umas entrevistas falando coisas nesse sentido de que, puxa, você passa a vida inteira batalhando por uma coisa e quando você alcança aquilo, de repente, não é tudo que você imaginava. E de repente ficam certos buracos na sua vida por causa disso, por causa dessa busca. Quando essa busca não te preenche, você de repente para repensar um monte de coisa na vida, né? E acho que esse foi o caso do Thiem, né? E é uma pena, porque é um cara que, bom, o último backhand de uma mão ganhar o Slam vai fazer falta, e era um cara que podia estar aí brigando no circuito com o Alcaraz, com o Sinner, por Slam, e com o Djokovic, claro, mas para estar ganhando Slams, para ser número 1 do mundo, né? Porque ele não precisaria mais ganhar de Nadal e Djokovic, né, no mesmo Slam. Ele teve esse problema, né, em Roland Garros ele chegou a eliminar o Djokovic no Slam e perdeu do Nadal em seguida. Na Austrália, se eu não me engano, foi o ano que ele ganhou do Nadal. Na Austrália que ele perdeu a final do Djokovic, né, esteve ganhando a final, tomou a virada. É duro, né? Acho que toda uma geração aí sentiu na pele essa dureza. E o Thiem foi um dos caras que mais venceu, né, nesse grupo. A gente teve o Del Potro também, outro que terminou, né, com a carreira abreviada por causa de lesão. O Stan furou em alguns momentos. E isso, né? E o Thiem, né, com 16 vitórias sobre caras do Big Three, é um número muito grande. E acho que isso vai fazer muita falta pro circuito. Era um cara que eu gostava de ver, que realmente, assim, um exemplo de profissional dentro e fora da quadra. A gente, né, teve a oportunidade de vê-lo aqui no Rio Open em algumas edições e sempre tratou todo mundo muito bem, sabe? Jornalistas, funcionários, fãs. A gente, quando vê esses caras de perto, e sente a diferença
dos caras que são realmente grandes, sabe? Nesse sentido, de não só jogar bem, mas de respeitar todo o entorno dele. O Alcaraz é um desses caras, o Cilic é um desses caras, né? E o Thiem, um desses, né? E felizmente a gente conseguiu vê-lo campeão no Rio Open, que foi muito legal, né? Vestiu uma camisa, né, amarela da seleção brasileira, óbvio que com o patrocinador dele, mas foi bonito de ver, né? Foi muito legal de ver. Falar um pouquinho sobre o João Fonseca, e assim, ele acabou de jogar um Challenger, né, de Brest, um Challenger 100. Ele tá fazendo uma sequência forte de torneios indoor na Europa, e eu queria comentar justamente porque eu ouvi, né, algumas pessoas falando, podia estar aqui no Brasil jogando uma série de Challengers, né, na América do Sul, na verdade, né, uma série um pouquinho mais fraca, para subir mais rápido no ranking, de repente já começa ali na Austrália entre os cento e poucos, sem precisar jogar qualifying e tal. Realmente era uma opção que ele tinha, né? Ele podia jogar, tinha um 100 em Campinas, um 100 em Curitiba, 75 em Guayaquil, 75 em Lima e um 100 em Montevidéu. Era uma sequência interessante. Em vez disso, ele na Europa, ele jogou, né, esse 100 de Brest. Ele tem mais um 125 em Bratislava, 125 em Helsinki e um 75 em Lyon. Ele está inscrito nesses 4. Não sei se vai jogar todos, mas é a previsão por enquanto. São torneios mais fortes, são torneios em condições que ele não está tão acostumado a jogar, que são torneios em quadra dura e quadra indoor. E aí que eu acho que as coisas meio que se encaixam e fazem sentido dentro do jeito do João e, né, de como a carreira dele vem sendo administrada. Aconteceu uma situação meio parecida ali na época da temporada de grama, quando ele jogou, né, 4 semanas seguidas na grama, e ele até falou que as pessoas perguntaram, criticaram, por que você está jogando na grama 4 semanas, sabe, não sei o quê. E a resposta dele é tão simples quanto, né, inteligente. Olha, eu quero melhorar nesse piso, né, se eu estou pensando grande na carreira, é algo que vai fazer diferença. Então ele quer jogar bem o Wimbledon, quer jogar bem, sei lá, Queens, Halle, algum outro torneio. Então faz todo sentido que ele faça uma temporada maior na grama, que ele já vá se acostumando, mesmo com o ranking mais baixo, a jogar no piso. Ele quer evoluir no piso. Então a intenção dele, e eu acho que a mesma coisa vale agora para essa temporada indoor de quadra dura. O que acontece? Vamos supor que tudo dê certo, as expectativas se confirmem e ele seja no top 100 já no, sei lá, no meio do ano que vem. Ou no finzinho, depois do US Open ele chega no top 100. Ele não pode jogar essa temporada de indoor agora, né, que tem ali Viena, Basileia e tal, Tóquio, Pequim, enfim. Tem uma sequência de quadra dura indoor na Europa. Então, aí você faz o quê? Você não sabe jogar? Então, eu acho que essa sequência, e não foi ninguém da equipe do João que me falou isso é uma impressão minha, mas o que eu acho é que é uma preparação, né? É jogar, aprender, e a hora que ele estiver ali no top 100, ele não chega completamente cego, né, no tiroteio. Porque você corre o risco, né, quando você vai, às vezes, e a gente vê isso em algumas carreiras de alguns jogadores, e é normal que aconteça também, mas óbvio que não é o ideal. Mas o cara vai, faz uma sequência de torneios menores, vai ganhando um monte de ponto, entra no top 100 e de repente chega no top 100 ali, vai, sabe, começa a pegar uns caras mais fortes, começa a jogar em quadra dura, que não jogava, só jogava no saibro, e começa a bater e voltar, né? Então a primeira rodada aqui, primeira rodada ali, primeira rodada ali, e aí você não fica no top 100, você bate e volta normalmente, né? E aí vai ter que voltar a fazer mais uma temporada ali em Challenger, ou de repente jogando quali de ATP, para tentar voltar lá para cima. Então, mas se o cara chega já preparado, né, se bate, entra no top 100, mas não é um completo estranho na quadra dura indoor, não é um completo estranho na quadra dura outdoor, não é um completo estranho na grama. A chance dele entrar no top 100 e ficar e se consolidar é muito maior. Eu acho que o raciocínio, né, da equipe do João é esse, o mesmo da grama. Então eu acho que tudo passa por isso, sabe, por esse processo que eles estão fazendo de preparar o João para ser um tenista grande, né? Ele tem potencial para isso. Né? Não é segredo nenhum, todo mundo vem falando isso. A questão é mais o quando, né, do que o se vai acontecer. Ele tem se mostrado muito bem mentalmente, fisicamente vem evoluindo. Ainda não está pronto fisicamente, né? Mas tem, né, obtido vitórias grandes, atuações boas. Concordo muito até com o que o Luiz Carvalho falou no podcast com o Meligênio Nardini, no Balls Please, que foi até bom que ele não tenha estourado tão rápido
E o Luiz fala isso tão rápido até com uma certa ironia, né? Porque o João já tá ali entre os 150. E óbvio que isso é rápido, mas como o próprio Luiz falou, o João sai do Rio Open parecendo que está pronto para ganhar, né, um 250. E se ele sai ganhando alguns 250 ali, sabe? Parecia que podia, mas óbvio que ele não estava pronto fisicamente, né, para sequências de vitórias, assim, e mentalmente também, eu acho. Tudo tem um processo, né? Não é todo mundo que atropela, assim. E o Fonseca fez tudo muito rápido, mas não atropelou, assim, não foi aquele, né? Não foi um asteroide, não foi um Top Gun Maverick ali, né, o homem mais rápido sabe, da Terra. Acho que foi numa velocidade excelente, mas na medida ali, exatamente como o Lui colocou. E bom que tenha sido assim. Eu acho que 2025 pode ser uma temporada bem, bem, bem legal para ele. E pode ser esse ano dele entrar nos 100 e começar a se consolidar ali, sabe? Bom, meu último tema dos três que eu ia comentar era sobre a presença do Djokovic no ATP Finals, que ainda é uma incógnita, mas, porque ele joga Xangai e o normal, né, de um calendário normal de um tenista normal de elite é você jogar Xangai, Paris e o ATP Finals, né, principalmente usando Paris como preparação. Só que o que acontece? O Djokovic não vai a Paris, claro, e né, ninguém sabe se ele vai para o Finals. O que seria normal, e eu vou falar normal entre aspas de novo, porque não dá para usar normal para o calendário do Djokovic atualmente, mas é que ele tenha ido para Xangai para conseguir os pontos para classificar para o Finals, porque ele não estava classificado ainda. E aí sim, né, jogar o Finals e pular Paris, né, estando classificado já, né, sem precisar jogar Paris. Tá praticamente, matematicamente, tá quase lá. Mas o que acontece? O Djokovic hoje é um cara que pode se dar o luxo de não tomar decisões normais, repito, né, entre aspas, porque ele já tem tudo que precisa na carreira, né? Ele não precisa jogar o ATP Finals. Então, assim, se a gente considerar um monte de hipóteses aqui, e ele não falou abertamente, então é tudo meio que, né, tentando imaginar o que pode ter acontecido, mas ele pode ter ido para Xangai para conquistar os pontos para o Finals e jogar o Finals. Ele pode ter ido para Xangai para conquistar esses pontos para se classificar e depois decidir se jogaria o Finals ou não. Ele pode estar exatamente nesse processo agora. Ele pode ter ido, né, por causa de algum patrocinador, a gente não sabe, né, se tem bônus por participação aqui e ali, bônus de resultado, bônus por pontos na temporada. Esses detalhes de contrato normalmente a gente nunca sabe. E pode ter ido também só para aumentar o bônus de fim de ano dele. A ATP, né, paga um bônus para os melhores do ano, e esse bônus também aumenta de acordo com a quantidade de torneios, né, de Masters 1000 que esse tenista joga. Não é um aumento que eu acho que vai fazer grande diferença na conta bancária do Djokovic hoje em dia, mas existe essa possibilidade. Tá? Então é assim, meu palpite, eu sempre achei que ele jogaria, continuo achando que ele vai aparecer lá para jogar, mas não é absurdo nenhum se ele sabe não aparecer, se ele não quiser jogar, sabe? O cara já ganhou tudo na vida, montou a cartela de bingo dele agora com a medalha de ouro olímpica. Realmente ele, assim, se ele quiser algo a mais, vai ser esse 25º Slam para bater o recorde da Margaret Court e ficar só ele como, né, o maior vencedor isolados de título de Slam em simples, né, entre homens e mulheres, na história do tênis. O que seria uma marca, né? 24 já é uma marca absurda, espetacular. 25 seria apenas para isolá-lo nessa liderança. Mas eu acho que ele vai querer, e eu acho que essa é a motivação dele. E então o ATP Finals seria muito, muito, muito secundário nesse momento, sabe? Também não acho absurdo nenhum se ele não jogar. Agora, bom, vamos para as perguntas dos apoiadores. Vou começar por uma do Pedro Melo, que estava lá em Curitiba, até cobrindo o Challenger dessa semana. Foi um Challenger bom. O Felipe Meligeni foi vice-campeão, né? Bom resultado do Felipe Meligeni, estava precisando. Aí a pergunta do Pedro Melo é a seguinte: na entrevista para o Nardini e para o Meligeni, o Luiz Carvalho falou que só falta o dinheiro para viabilizar o WTA no Brasil. Esse WTA 250, né? Que pode estar no calendário já em 2025, seria aqui em São Paulo. E o Pedro pergunta por que se encontra dificuldade para fazer um torneio no Brasil, mesmo com a Bia no top 20 há 3 anos. Pois é. Primeiro porque não é barato realmente, né? Então precisa de um investimento considerável ali. Então não é tão simples. Mas segundo porque no Brasil, assim,
tem patrocinador que quer botar dinheiro em determinados eventos sob determinadas condições, tá? Então, não é necessariamente o que dá mais visibilidade, é o que é mais interessante para quem está botando dinheiro e para quem quer fazer o que quer fazer com o seu dinheiro, né? Você me pergunta por quê, eu digo que, cara, você tem que perguntar para quem patrocina. Isso aí varia muito das pessoas, né? Faz sentido uma marca, por exemplo, estar num monte de ETF, 15 mil, 25 mil, com pouco público, sem TV, e aí não entrar no WTA? Para mim não faz, mas para eles, né, tem todo tipo de interesse aí. Talvez achem que sim, né? Talvez só queiram patrocinar com lei de incentivo, talvez só queiram, enfim. Não vou me alongar muito aqui para não me complicar juridicamente também. Mas assim, também não é ficar chorando e achando que todo mundo tem que patrocinar tênis, não, sabe? Cada um, né? Eu tô falando do setor público e privado, bota o dinheiro onde quiser, né? O dinheiro é de quem patrocina. Só que eu acho muito difícil, né? Principalmente tendo a Bia como top 10, a gente, né? Putz, não consegui isso, sabe? Porque vai ter algum evento com mais visibilidade no Brasil do que um torneio com a Bia. E esse eu tô incluindo até o Rio Open nessa, porque não é questão de ser 250 ou 500, é questão de quem joga. E eu acho que a Bia hoje traria mais interesse do que o trio do Rio Open de 2025, que é um trio forte, né? Com Rune, Zverev e Musetti, né? É um trio forte, é um trio legal. Mas acho que a Bia sozinha, sabe, atrairia mais público que os três juntos. Eu acho, opinião minha, tá? E assim, se eu fosse patrocinador da Bia, eu já tava correndo atrás do Lui para ver o que é que eu preciso para estar nesse evento, né? Porque aí também é questão de quase obrigação. Você imagina, eu patrocino, sei lá, eu sou patrocinador de roupa da Bia, não vou dizer marca aqui porque não quero, né? Cada um faz o que. Não vou citar, não quero cobrar nada de ninguém, mas você imagina que se eu patrocino a roupa da Bia e deixo ela jogar um torneio que é patrocinado por outro fabricante de material esportivo, entende? Não faz muito sentido eu fazer essa economia, sabe? Vale a pena botar dinheiro lá para estar com a Bia no evento, sabe? Ativando o negócio. É pura questão de lógica. E isso vale para roupa, para marca de, né? Para, sei lá, fabricante de qualquer tipo de material esportivo ou patrocinador que, né, até os que não são da área de esporte, né, tem que estar no evento. Mas vamos lá. Tem uma pergunta da Natália aqui, que é o seguinte: o Thiago Monteiro sofreu para ganhar de um wildcard no quali de um Challenger. Foi essa semana, foi hoje, domingo, né? Ele está no quali de Bratislava, onde o João Fonseca já entrou como alternate. O que eu acho que faz com que o Monteiro sofra em jogos assim? Parece que, independente do nível do adversário, ele sofre igual. Eu não vi o jogo, né? Eu só sei que foi um jogo de 3 tie breaks, né? Sem quebra de saque, em set nenhum. Não posso falar muito especificamente da partida, mas não é exclusividade do Thiago Monteiro isso, né? Tem tenista que tem essa característica de jogar bem contra adversário melhor e se enrolar contra adversário de ranking inferior. Tomás Bellucci era um desses, né? E o Monteiro tem essa característica, né? Basta lembrar que, assim, um pouco mais, né? Um pouco no começo do ano, ele estava jogando o Challenger no Brasil, ele toma 2 derrotas do Orlandinho seguidas, que, né, não é para ele perder pro Orlandinho em condições normais. Ele perde 2 jogos seguidos pro Orlandinho no Brasil, aí vai para a Europa, chega lá, ganha do Tsitsipas, ganha do Monfils, ganha do Kecmanovic, ganha do Mute, do Jordan Thompson, né? E aí, né? Momentos e tenistas e tenistas. O Monteiro tem essa qualidade, assim, entre aspas, né? Não é algo que seja, não sei se é tão desejado por tenistas assim, mas é algo que alguns tenistas têm. E assim, ele agora está num período que está em quadra indoor na Europa, que não é muito a praia dele, né? Mas eu acho que é também interessante ele estar jogando lá, né? Podia, de novo, que nem eu falei do Fonseca, podia estar jogando na América do Sul, no Saibro, torneios, né, que ele já conhece melhor, adversários que ele conhece melhor, mas acho que ele está fazendo um calendário que exige um pouco mais dele. Eu gosto, sabe? Eu gosto, eu acho que é um desafio e que eu acho que esse é o tipo de coisa que o Thiago precisa para dar o salto que ele quer no ranking, sabe? Ele não quer ficar ali entre 80, 100, 120 e tal. Ele quer subir. Então, eu acho que isso passa por melhorar em quadradura indoor, acho que passa por melhorar
em temporada de grama, que ele faz, né, uma temporada curtíssima de grama. Então eu acho que, por mais que ele não seja, né, um adolescente como o João Fonseca, eu acho que nunca é tarde para essas coisas. Agora vamos lá, tem o Wanderson Ferreira, ele mandou esse e-mail no começo do mês, eu não li no último podcast, no último Conselho Comenta, e ele levanta 3 assuntos aqui, alguns já está até datado, mas eu vou ler porque é interessante e por respeito ao Wanderson, porque ele sempre manda, ele sempre participa com questões interessantes. Primeira coisa que ele fala aqui, ele dá parabéns pela entrevista com a Laura Pigossi, diz que teve uma interessante profundidade nos detalhes das trocas constantes de treinador da academia, e sobre a dupla, né, que ficou notável o desejo dela de jogar com a Laura, com a Luísa no circuito. E ele pergunta se eu posso falar mais sobre o que eu senti das respostas da Laura. Wanderson, eu sinto sempre, assim, né, não só nas minhas entrevistas, mas nas outras que eu vejo, que a Laura fala, eu vejo uma tenista muito consciente do que ela é capaz de fazer, do que ela precisa melhorar, e do que ela tem que fazer para alcançar isso, sabe? Ela não é mais uma menina, tem 30 anos, mas ela é inteligente, ela, sabe, tá acima da média no circuito nesse quesito, sabe? De ter muito bem equilibradinho ali tudo que ela precisa na carreira, sabe? De entender, de se entender, de entender o circuito, onde ela se encaixa, o que ela pode alcançar. Né? E você vê que ela fala das vitórias e derrotas com uma consciência muito interessante, sabe? Não chorou, não deu desculpa por causa da chuva naquele jogo de Roland Garros. Ela é muito, muito inteligente, muito consciente, sabe? Eu gosto muito de conversar com a Laura. Não converso tanto, porque ela mora na Espanha, né? Nem passa férias no Brasil, sim, é muito raro. Então, são poucas as oportunidades. Mas, do mesmo jeito que eu falei com o Cagu, que é o empresário dela agora, o Carlos Almeida, é uma menina que sempre vale a pena falar, sabe? Por mais que você leia ali ou veja, né? Eu não publiquei o vídeo da entrevista, mas por mais que você leia e não vai ter nenhuma declaração bombástica, você entende muita coisa sobre a carreira dela, sobre as opções dela, as decisões e por que ela tá onde tá, sabe? Que tipo de atleta é a Laura. É muito legal. Segundo assunto que o Wanderson levantou é que a Iga tinha, na época que ele escreveu isso, a Iga tinha acabado de, né, se separar do técnico e que ela estava procurando, né? O Wanderson escreveu assim: comentas que procuram um técnico fora da Polônia. Depois desse e-mail, a Iga anunciou trabalho com o Infiset, que já trabalhou com a Clijsters, já trabalhou com a Naomi Osaka, inclusive com a Osaka na época que o Caruê era rebatedor, né, o brasileiro. E assim, o Wanderson escreve: se não houver um fator extra-quadra, parece uma troca arriscada do tipo que só os números 1 conseguem fazer. Você recorda alguma troca tão incompreensível de acordo com o tênis dentro das quadras? Ou não acha tão incompreensível assim? Aquilo que eu falo sempre, Wanderson, essa coisa de técnico, assim, se a gente não sabe o que está rolando dentro ali internamente, é difícil julgar. E até o próprio técnico, ele deu uma entrevista essa semana agora e disse que era uma, né, uma troca que era necessário fazer. Ele fala, mas não fala, sabe? Não fala abertamente os motivos. Teve alguma coisa ali que nenhum dos dois abriu. Então não dá para falar muito, sabe? Agora, se eu lembro de trocas incompreensíveis, ou aparentemente incompreensíveis quando elas aconteceram, quando eu li esse e-mail, a primeira que me veio à cabeça foi a do Federer, que é quando ele demite o Peter Landgren, né, no fim de 2003, que tinha sido a melhor temporada da carreira dele, né, era campeão de Wimbledon, e ele demite o cara no fim da temporada, em novembro. Depois ele vai treinar, se eu não me engano, com o Tony Roach, ou estou esquecendo alguém antes, mas ele treina com o Tony Roach por um tempo. Não sei se ele ganha a Austrália já em 2004 com ele. Eu lembro, essa não sei se é incompreensível, mas é completamente inesquecível, que foi o caso da Sharapova com o Jimmy Connors. Eles trabalharam 34 dias juntos e uma partida oficial durou essa parceria. Ela perde um jogo em Cincinnati da Sloane Stephens, foi a estreia dela no torneio, ela perde. Tem um tweet do Jimmy Connors depois desse jogo dizendo que todo começo é assim. Ele até usa uma metáfora de golfe, dizendo que todo round, né, os rounds começam ruim, o próximo será melhor. Esse foi um bogey, né, que é quando é uma atacada acima do par.
E acaba que ele tuita isso, mas ele não sobrevive, né? Ele corta a cabeça dele logo depois dessa partida. A Sharapova na época falou assim, não era o right fit, quer dizer que não encaixe certo para ela naquele momento da carreira. Mas óbvio que aconteceu alguma coisa ali, teve alguma conversa que não caiu bem. Isso é um grande mistério até hoje. E que eu lembrei também foi a Raducanu, né, que trocou de técnico e demitiu o técnico depois que ganhou o US Open. Raducanu, assim, se a gente for analisar, é um caso um pouco diferente, porque não era técnico permanente dela. Ela estava com um técnico naquele US Open. Né? Era um técnico que trabalhava, se não me engano, para a Federação Britânica, né, para a LTA. E estava com ela naquele torneio. E acabou que, né, não deu certo e ela resolveu, quer dizer, não deu certo. Não deu certo na cabeça dela. Ela queria um técnico com mais experiência, dispensou e foi buscar outro e já buscou outros, né, alguns nessa história. E o outro ponto que o Wanderson levanta é o seguinte: ele escreve exatamente assim: desculpe, porque sei que não é seu papel receber essa reclamação, mas tenho achado bem desbalanceada a cobertura ATP WTA desde a unificação dos canais ESPN no Disney Plus. Nem os jogos da Bia têm sido narrados em português no aplicativo, os finais do WTA 1000 de Pequim e Wuhan fora da TV. Um contraste com a postura de outubro passado, onde Pequim esteve, né, na TV, a Bia era seguida nos torneios e até a final de duplas do Elite Trophy foi narrada. Wanderson, o que eu posso dizer é que ainda bem que foi você que escreveu e não eu, sabe? Porque assim, eu já falei bastante da ESPN, do Disney Plus. Eu acho que é um serviço que, se tem muito a oferecer, também deixa muito a desejar no sentido de plataforma, que é ruim, no sentido de atualização, no sentido de, sabe, às vezes nem colocam jogos na plataforma, que é um negócio imperdoável, sabe, jogos importantes, Djokovic, Alcaraz, sabe, o jogo entra no segundo set, tem jogos que eles botam com transmissão em inglês, aí depois no meio do torneio eles cortam a transmissão em inglês, deixam só uma narração em português, ou às vezes deixam só sem narração. É um serviço ruim, tá? E assim, não vou nem entrar no mérito de comentaristas aqui, porque se eu criticar comentaristas vão dizer que eu tô querendo tirar emprego de alguém, que eu quero. E assim, se eu quisesse, honestamente, se eu quisesse emprego na ESPN, eu não tava aqui criticando, né? E não teria criticado tantas vezes quanto eu já critiquei escala de narrador e comentarista, que eu acho que não pode deixar Nardini e Meligeni fora de jogos tão importantes como eles deixam. Então, assim, sabe, as bobagens que alguns comentaristas falam aqui, tem narrador que faz piada, né? Então, assim, vou parar por aqui, né? Já falei mais do que eu devia ter falado. Não quero tirar emprego de ninguém, não tenho nada pessoal contra ninguém, tenho minhas opiniões como espectador, mais do que como jornalista. E assim, já de antemão, não tenho ambição nenhuma de ser comentarista de TV nesse momento. Acabei de mudar de emprego, estou feliz no meu emprego novo. Se me chamarem para comentar, não vou. Então, sabe, mas quando o Wanderson escreve algo assim, alguém deveria prestar atenção. E a impressão que eu tenho é que na ESPN não tem um chefe que acompanhe as transmissões, não tem um diretor que veja, puxa, isso aqui não pode acontecer, isso aqui não pode acontecer, essa escala não pode ser assim. Tem muita coisa errada ali. E o pior, tem gente dentro do canal que sabe que a coisa está errada, né? Só que assim, quem precisa tomar essas decisões, quem precisa acertar os ponteiros, não faz. Então, é uma pena, porque tem gente competente ali, tem gente que quer fazer melhor e não consegue, não pode. E graças a Deus que o Nardini tá cada vez menos no tênis e mais narrando futebol, fazendo sucesso, todo mundo gostando, tá narrando ali, né, Barcelona, Real Madrid, jogos internacionais. Foi um cara que merece muito mais do que ficar ali meio que escondido no tênis, no meio dessa confusão toda ali, né? Então ele que dê seu show no futebol, ele que dê seu show na NFL, o Meligeni que brilhe quando trabalha, porque ele carrega muita coisa ali, carrega um piano grande. E boa sorte para nós espectadores, né? Assim, que alguém faça alguma coisa, que alguém olhe, preste um pouquinho mais de atenção ali com carinho e melhore as coisas, porque tem potencial para isso, né? Eles têm direitos de quase todos os grandes eventos relevantes de tênis no circuito, né? Tem todos os slams, tem, né? Só não tem uma Copa Davis,
e uma Billie Jean King, né? Então é uma pena mesmo. Mas fica aí a reclamação do Wanderson e ficam as minhas também, né? Não vou me esquivar dessa, já falei pra caramba aqui. Tá bom, gente? Então hoje eu fico por aqui. Volto quando tiver mais assunto com mais um Cossenza Comenta. Abraço.